Bom, pessoal, vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa aulinha, né, de cálculo, certo? Nas últimas aulas, nas últimas três aulas, a gente veio vendo, né, como é que a gente integrava, né, a integral que a gente chama de integral indefinida, certo? Ou antiderivada, né, ou primitiva, né, mesma coisa, todos os três nomes, certo? E aí, a gente já aprendeu o básico de como integrar, certo? A gente já viu a integral de algumas funções trigonométricas, né? O seno, cosseno, certo? Algumas outras. De polinômio, né? Praticamente qualquer polinômio, certo? A gente já consegue integrar, tudo bem? Então, esse é o básico, certo? Para a gente integrar a coisa mais complicada, é a coisa que a gente vai aprender ainda depois do conteúdo que a gente vai ver hoje, né? Que são as que a gente chama das técnicas de integração. Aí, nas técnicas de integração, tem um negócio mais complicado, certo? Mas na aula de hoje a gente vai ver, certo? Naturalmente, eu comecei falando para vocês sobre integral indefinido, né? Então, se a gente dá essa denominação de integral definida, é porque em algum momento a gente vai ver a integral definida, certo? A integral definida. Tudo bem? Então, o que é a integral definida? Né? Então, fica o seguinte: a integral definida, certo? Simbolicamente, como é que a gente identifica se uma integral é definida ou indefinida? A gente vê que a integral definida é assim, né? Ó. Integral de f de x dx é igual a uma função mais um k, né? Só que essa aqui é a indefinida, né? Indefinida. Indefinida. Certo? A integral definida, visualmente, qual vai ser a diferença? A única diferença da integral definida é que na integral definida, a gente vai ver uns numerozinhos aqui e aqui. Certo? Então, vai ser assim, ó, integral, a gente coloca integral de um a b, de um f de x dx. Certo? E aí, daqui a pouco a gente vai ver o que isso é igual. Certo? Então, assim, visualmente falando, né? Qual é a diferença da integral indefinida para a definida? Na integral definida, a gente vai ver números, certo? Um número bem aqui assim no canto inferior da integral e um número bem aqui assim no canto superior da integral. Tudo bem? Aqui eu botei A e B, né, para representar um número qualquer, mas poderia ser um número, qualquer número, né? Sei lá, integral de 2 a 3 de 5x ao quadrado mais 4x menos 2 dx. Né? Tudo bem? Ou seja, a gente chama esses caras aqui de intervalo. E vamos entender daqui a pouco o que significa eles. Certo? Eu quero que vocês entendam a distinguir, né, a integral indefinida de uma definida, que é bem simples. Né? A indefinida é só o símbolo da integral. Na integral definida, a gente diz que você coloca um intervalo. Certo? E nós vamos aprender como é que calcula isso aqui hoje, que não é tão difícil. Né? E aí pode ser qualquer outra coisa. Vamos dar aqui um exemplo da trigonométrica, né? De π sobre 2 de menos π sobre 2 aliás, de menos π sobre 3 até 2π de cosseno de 2x dx. São exemplos de integrais definidas. Tudo bem? E o que é essa integral definida? Certo? A integral definida é basicamente você quer calcular a área da função, certo? Então vamos pegar aqui, ó. Vamos supor que eu pegue uma função, mesmo pegar uma função arbitrária, certo? Depois a gente pega alguns exemplos aplicados. Vamos pegar aqui uma função arbitrária, um f de x, certo? E ali em função do x. Vamos supor que essa é a minha função, vamos botar aqui uma forma qualquer assim. Tá assim, pronto, certo? Então o que acontece? A integral definida, certo?
E esses intervalos significa que você vai calcular a área, certo? Entre o gráfico da função e o eixo x. Tudo bem? Então, por exemplo, ó, a integral de A a B, certo? Vamos supor que o A seja esse cara, né? Vem aqui assim. E o B seja esse cara aqui, ó. Certo? Então, se você quer calcular essa áreazinha aqui, tudo bem? Então, para você calcular essa área, você resolve exatamente essa integral definida, certo? Então, por definição, a integral definida nada mais é do que a área, certo? A área da curva, tudo bem? E aí tem algumas convenções, certo? Quais são as convenções? Quando essa área está acima do eixo, ela é positiva. Se ela estiver abaixo do eixo x, a gente considera essa área negativa, né? Então, vamos supor que aqui fosse um ponto C e um ponto D, certo? Então, se eu fosse calcular essa área aqui, né, ó, quando eu resolvo a integral, tudo bem? A área é sempre entre o gráfico e o eixo x. Ou seja, então a área, essa integral definida, né, entre C e D, seria essa areazinha aí, certo? Então seria, vamos chamar aqui de área 1. Então aqui daria a área 1, certo? E aqui de área 2. Então a resultado da integral de C a D de f de x dx seria igual à área 2, e como eu falei, né, essa áreazinha aqui, ela vai ficar negativa, certo? Quando a gente resolve essa integral, tudo bem? Quer dizer que geometricamente essa área é negativa? Não, né? Quando a gente fala do ponto de vista geométrico, essa área aqui, ela é sempre positiva, né? Uma área é sempre positiva, certo? Do ponto de vista geométrico, certo? Mas quando você aplica a equação, as técnicas do cálculo, né? Ou seja, quando você resolve aqui a integral, essa integral definida, você vai ver que esse resultado é negativo, certo? Então é exatamente essa área aqui, só que com menos na frente, tudo bem? Então essa área aqui ela é negativa, certo? Então qualquer área abaixo do eixo é negativa e qualquer área acima do eixo ela é positiva. Então essa área 1 é positiva, tudo bem? E se fosse um intervalo, né? Que pega uma parte positiva e uma parte negativa, né? Então, o que vai acontecer é que a nossa área aqui vai ser exatamente a subtração das duas, né? Então, se eu fosse pegar a integral de B a C, né? Então, se eu fosse calcular aqui, ó, pegar aqui o apagador, se eu fosse calcular essa integral aqui de B a C, tudo bem? Integral de B a C do f de x dx, certo? Então, aqui teria dois trechos, né? Ele iria calcular essa área bem aqui assim, certo? Vamos chamar essa área aqui de A3. E ele iria calcular, quer dizer, isso eu estou só falando para vocês, né? Que teria essa trecha aqui, ó, esse A4, essa área A4, certo? E aí, como eu falei, né? O que iria acontecer aqui é o seguinte, é que o meu resultado final seria essa área A3, certo? A3, menos essa área aqui. Por quê? Porque essa área, ela é negativa, tudo bem? Essa área é negativa. Então, acaba que ia acabar sendo, só para ficar matemática aqui, matematicamente correto, né? Assim, resultado dessa integral. Tudo bem? Certo? E aí, beleza. Então, a integral definida, certo? É calcular uma área, né? Lembra que, então, aqui já é uma das diferenças, né, da integral indefinida. A integral indefinida é só calcular a antiderivada, calcular uma função, certo? Então, já na integral definida, o meu resultado é uma área, é um número. Então, isso é uma diferença crucial, né? A integral indefinida, o resultado é uma função, certo? É a antiderivada.
Na integral definida, quando tiver os intervalos, quando tiver esses númerozinhos, o resultado é um número. E que número é esse? É uma área, certo? É uma área que, inclusive, pode ser negativa. Tudo bem? Como a gente viu. Certo? Então, seja, então, beleza. Então, integrar, certo? É basicamente você calcular essa área. O que significa dizer que existem alguns casos que a gente consegue calcular, né, sem usar técnica nenhuma. Né? Por exemplo, vou pegar aqui uma função f de x, uma função bem simplesinha, igual a x. Certo? E aí, ó, vou desenhar essa função aqui. Tá. Aqui o f de x igual a x, certo? E aí eu quero que você faça o seguinte: calcule a integral dessa função de, vamos supor, de 2 a 3. De 2 a 3. Essa função é assim, né? Ou seja, tem que calcular aqui de 2 até 3. Certo? Como o f de x igual a x, né? Então aqui é 2 e aqui é 3. Tudo bem? Vamos calcular aqui essa integral, né? Integral de f de x, mas quem é f de x? X, né? Certo? Ou seja, então o que ele está pedindo é para a gente calcular essa áreazinha aqui. Certo? Só que essa área é fácil de calcular, não precisa assim, saber nenhuma técnica de integração nem nada. Por quê? Porque isso aqui é um trapézio, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas isso aqui é exatamente um trapézio, né? Um trapézio reto que a gente chama, certo? Se eu pegar esse cara e virar ele, ele vai ficar assim, né? Isso aqui é exatamente um trapézio reto, né? Como é que, ou seja, então eu quero calcular a área de um trapézio, isso eu sei lá da geometria. Então aqui, ó, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, certo? Então eu consigo calcular essa integral simplesmente. Então vamos lá. Então como é que ficaria aqui, ó? Base maior, é esse lado aqui, ó, é 3. Mais base menor, que é 2. Vezes a altura, né? Então se eu virar aqui, quem é que é a altura? É isso aqui, ó, que é 1. Dividido por 2. Ou seja, sem saber integrar nada, eu já sei calcular, né? Nem precisa nem ter integração, eu consigo calcular isso aqui. Então vai dar o quê? Ó? 2 mais 3, 5, dividido por 2, 2,5. Então a integral de 2 a 3 de x dx é 2,5. Certo? E aqui fica o que eu falei, né? Observe que o resultado da integral ela é um número, né? Diferente da integral definida, que o resultado é uma função. Aqui o resultado é exatamente um número, e esse número representa exatamente a área dessa figura. Tudo bem? Lembrando que isso aqui a gente só calcular por quê? Porque é uma função simples, então a gente pode usar lá as fórmulas da geometria. Agora, se fosse uma função mais complexa, né? Se eu pedisse aqui para a gente calcular a área de uma parábola, né? Vamos pegar aqui outro exemplo. Vou pegar aqui uma parábola, deixa eu ver se eu consigo pensar aqui na parábola. Menos. Pegar até os mesmos intervalos, certo? X menos 2, x menos 3. Essa parábola aí, se a gente for desenhar ela, depois vocês podem verificar, para dizer que não é mentira minha, certo? Aqui eu botei nessa forma aqui, mas se quem quiser visualizar essa função, como é que ela é? Ó, menos x ao quadrado, né? Aí aqui eu tenho menos 5x mais 5x, menos 6 mais 6. Beleza. Essa função aí, ó, se você for ver, ela é exatamente assim, essa parábola. Tudo bem? Finge que isso aqui é uma parábola de verdade, né? Um pouco mal feito, mas dá para entender. Então, seja, agora, se eu pedir para você integrar, né? Você integrar de 2 a 3, certo? Essa funçãozinha aqui, ó,
menos x ao quadrado mais 5x mais 6 de x, isso aqui vai ser exatamente igual a essa áreazinha aqui, ó. Exatamente igual a essa área. E aí eu pergunto, tem alguma fórmula da geometria que calcula a área de uma parábola? Não tem, né? Então, quando você tem funções mais complicadas, né? A gente não pode usar fórmulas da geometria como a gente usou aqui, tudo bem? Então, vamos ter que usar as fórmulas de integração mesmo, certo? Os métodos de integração, tudo bem? Então, assim, antes da gente ver a formulazinha, né? A técnica que a gente usa aqui para a gente integrar, certo? Antes eu só quero que a gente entenda qual é o procedimento lógico, né, que a gente usa, certo? Para se calcular essa área. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui. Que isso é o que a gente chama da soma de rima. Certo? Soma de rima. Vamos botar bem aqui assim. Soma de... Eu vou ter que dar uma pescada. Ria de um... Só um ano. Um A e 2 anos. Pronto. Tá aqui. Então, a soma de rima, certo? Qual é a ideia, né? Então, a ideia é que você precisa calcular uma área, certo? Precisa calcular uma área, né? Então, vou novamente pegar aqui uma função arbitrária. Porque eu falo assim, pessoal, calcula essa área aí para mim e você não tem a menor ideia de como você calcula isso. Você não tem a menor ideia. Eu falo assim, professor, o senhor não ensinou a gente, já vai ser como é que você já manda calcular. Eu falo de vez para vocês e falo, se vira aí, dá o teu jeito. Então, como é que você poderia fazer para calcular essa área? Como é que você faria na realidade mesmo, né? Como é que você poderia fazer para calcular essa área? Se fosse entre esses dois intervalos, né? Esse ponto bem aqui assim, A e B, né? Ou seja, você realmente tem... Eu quero calcular a área desse negócio, dessa região branca aqui, ó, que está entre essas duas linhas pontilhadas e isso aqui, na realidade mesmo. Como é que eu consigo calcular isso aqui? Certo? Então, você pode até tentar pensar aí, certo? Mas como é que Riemann pensou em fazer isso? Né? Riemann pensou em fazer da seguinte forma. Não, beleza, eu quero calcular a área dessa região branca. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir ela em vários retângulos. Certo? Então, eu vou dividir vários retângulos. Então, por exemplo, ele pegou aqui, ó, um retângulo, certo? E ele fez isso aqui, ó. Pegou essa divisão aqui, ó. E aqui é um retângulo, né? Claro que aqui tá... Ele vai pegar um retângulo mais ou menos dessa altura aqui. Tudo bem? Aqui na frente ele vai pegar outro retângulo. Certo? Bem aqui assim. Outro retângulo. Mais ou menos com a altura por aqui assim também. Certo? E aqui ele pega outro retângulo, né? Outro retângulo aqui, né? Com a altura mais ou menos aqui no meio, entre elas, né? Claro que ele não vai conseguir calcular exato, né? Mas ele consegue calcular mais ou menos aproximado, né? Aqui ele já pega outro retângulo, certo? Outro retângulozinho aqui, tudo bem? Outro retângulo, outro bem aqui assim, ó. E aí ele chega para você e fala assim, é o seguinte, eu não consigo calcular exato não, certo? Mas eu consigo calcular aproximado. Por quê? Porque eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso pegar, ó, base vezes a altura do primeiro triângulo, né? Base 1 vezes a altura do primeiro triângulo, mais base vezes a altura do segundo triângulo, né? Que é o primeiro, que é o segundo, certo? Mais base vezes a altura do terceiro, mais do quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Ele vai fazer isso até o oitavo triângulo. Ele vai dizer, cara, eu não calculei exato não, mas calculei aproximado, né? Ó, aqui fica um pedaço a mais, aqui um pedaço a menos, e aí uma parte vai compensando outra,
eu não tenho um valor exato, mas tenho um aproximado, certo? E, de fato, né? Isso aqui seria a melhor aproximação possível que você ia conseguir fazer, certo? Para conseguir calcular essa área, tudo bem? Agora, observe o seguinte, observe que se eu pegar retângulos menor, certo? Então, ou seja, ao invés de eu pegar esses retângulos que eu peguei aqui, eu vou pegar mais retângulos, certo? Então, ao invés de eu vir pegar um retângulo dessa grossura aqui, vou pegar esse aqui e dividir no meio, certo? E agora eu calculo só esse aqui. Aí esse aqui eu calculo assim, esse aqui eu vou dividir no meio também, certo? Então, vem aqui assim, ó, calculo outro, aqui eu calculo outro. Observe o que aconteceu se eu dividir meu retângulo no meio. O que acontece é que vai ficar mais espaço do lado, quer dizer, vai ficar faltando menos espaço, certo? Os triângulos vão se encaixar melhor. Ou seja, quanto mais triângulos, melhor eu calculo essa área, certo? Quanto mais triângulos eu coloco aqui, mais eu preencho ela direitinho, tudo bem? Então, ou seja, essa área aí, né, ela seria aproximadamente, vamos escrever aqui em termos de uma matematicamente, né? Então, eu tenho uma soma, né? Sempre quando você tem uma soma, matematicamente se representa com o termo do somatório, certo? E isso vai dizer aqui, ó, um i indo de 1 a 8, certo? Da base i vezes a altura i, certo? Ou seja, eu tenho base 1 vezes a altura 1, certo? Mais base 2 vezes a altura 2, ou seja, é um somatório, né? Estou somando cada termo para cada valor de i, certo? E aqui essa área é aproximadamente, né? Esse símbolozinho aqui, o tio com uma igualdade, só que com tio, né? É aproximado. Se por acaso eu aumentar o número de retângulozinhos, ou seja, em vez de eu fazer 8, vamos fazer 16, a minha aproximação fica ainda melhor. Se em vez de colocar 16, eu colocar, sei lá, 100, né? Botar uns triângulos bem fininhos aqui, certo? Eu ia ter uma área ainda melhor, certo? Ou seja, o que significa dizer? Que quanto mais o n, mais aproximada é a área, certo? O que significa dizer? Que quando esse n tende para o infinito, eu tenho uma área exatamente, certo? Então, a minha área exata, como é que eu vou conseguir? Você faz uma somatória, certo? O i de 1 até um n arbitrário, da base vezes a altura de cada bichinho desse, certo? Só que aí você passa o limite de quando o n tende para o infinito. Certo? E aí você tem o valor exato da área, né? Então é assim que a gente calcula a área de coisas que são que não são, que você não tem a fórmula geométrica. Quando você não tem a fórmula geométrica, para você calcular a área, certo? De uma figura plana, você faz essa somatória aqui, certo? Essa somatória colocando infinitos retângulozinhos para preencher a sua área completamente, certo? Então a sua área fica exatamente igual a isso aí. Agora vamos escrever aqui de um jeito um pouco mais matematicamente rigoroso, né? Então, o que seria a integral de rima? Ou o que seria a somatória de rima? Certo? Então, o que acontece é o seguinte. A minha área, né, vai ser igual, como eu falei para vocês. Somatório, certo? Primeiro, base vezes altura. Vamos entender quem é a base e quem é a altura, certo? A base, né, vai ser o tamanho de cada retângulozinho desse, certo? Quando você divide esse intervalo, né, em várias basezinhas, né, em vários intervalozinhos, isso aqui a gente chama de repartição, tudo bem? Cada tamanhozinho da repartição dessa, a gente chama de ΔI, né? Então, ΔI1 é a primeira repartição, ΔI2, segunda repartição, ΔI3, terceira repartição, e assim vai. Certo? Então, a gente chama de ΔI, certo? Vamos chamar o seguinte, beleza, ΔI, ok? Na verdade, para ficar mais bonita a notação, vamos chamar de ΔX, certo?
Então, você pega aqui um intervalo, certo? É um delta e x, tudo bem? Por que a gente chama de delta, né? Na verdade, isso aqui até vem da física, né? É, de fato, o x final menos o inicial, né? Então, vamos botar aqui um final menos inicial, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, até porque isso aqui eu quero que vocês só entendam o conceito, né? Vocês não vão chegar a resolver essa somatória, esses limites. Eu quero que vocês entendam o conceito, certo? Então, vamos chamar de delta i x, certo? O tamanho do intervalo i, tudo bem? E qual é a altura desse meu triângulo, desse meu retângulo, né? Observe que a altura do meu retângulo, eu começo aqui, né? Do x, do eixo x, e vou até, em algum momento, eu pegar na minha função, certo? Em algum momento eu pegar na minha função. Então, ou seja, a altura dele é exatamente o valor da função para algum x naquele intervalo, certo? É o valor da função, né? Para algum x nesse intervalo. Então, vamos pegar aqui algum x nesse intervalo, vamos chamar de xi, certo? Então, está aqui, ó. Então, ou seja, essa somatóriazinha aqui, certo? Ela, a base vezes a altura, na verdade, o que que é? A base é um ΔX, é um intervalo, certo? Um ΔXi, né? Só que existem vários intervalos aqui, certo? E a altura é o valor da minha função, certo? Onde esse i vai de 1 até um n arbitrário, certo? E aí eu passo um limite, ou de quando esse n tende para infinito, certo? Ou então, né, que aí fica mais matematicamente correto, quando o maior desses intervalos, ou seja, quando o maior desses intervalos aqui tende para zero, certo? Então, a gente chama o seguinte, o máximo do delta x tende para zero, certo? Ou seja, é quando eu faço o comprimento dos meus retângulos tender para zero, né? Lógico, se os comprimentos do retângulo tendem para zero, para eu conseguir preencher tudo, eu vou ter que ter infinitos retângulos, né? Certo? Então, se eu tenho só dois retângulos, ele preenche aqui. 3, aí vai diminuindo. 4 retângulos fica mais estreito. 5, mais ainda. Então, quando eu tenho infinitos retângulos, o comprimento do meu retângulo tende para zero, certo? Então, isso aqui é a soma de Riemann, certo? É o limite dessa somatória aqui, certo? Do retângulozinho de cada um tende para zero, né? Então, a ideia é parecida com a derivada, né? A derivada, a gente calcula a inclinação quando a reta secante tende para a reta tangente, né? Aqui a gente calcula, certo, a somatória das áreas de quando a área de cada retângulozinho desse, né, tende para zero. Quando a espessura, né, a base de cada retângulozinho desse tende para zero, certo? Então, assim, então, por definição, né, a área é isso aqui. E lembra, qual foi a notação que a gente usou para a área, né? A área é a integral definida, ou seja, a integral de A a B, certo? De um f de x dx, por definição, é o limite de quando o maior das bases ali do retângulo tende para zero, né, da somatória da área de cada retângulozinho. Certo? Então, ou seja, isso aqui, por definição, é a integral definida. Né? E aí é daqui onde surgiu várias, na verdade é dessa expressãozinha aqui, né, que a gente criou isso aqui. Certo? Primeiro, lembra que eu falei, ó, esse S da integral, um S esticado, é exatamente soma. Por quê? Porque a integral definida, ela é uma soma, né? Literalmente falando. É o limite de uma soma. Certo? Então, por isso que a gente usa um S, né? Só que é um S esticado para representar a integral. Certo? De f de x, dx, né? Então, ele virou isso aqui, ó, f de x, dx. Então, essa notação aqui foi criada porque lembra, né, a fórmula aqui da definição. Né? Se bem que essa definição, essa notação surgiu antes disso aqui, certo? Por incrível que pareça, né? Isso aqui o pessoal já integrava antes de descobrir isso aqui, né? Depois que ele descobriu que a integral definida era o limite, certo? Mas é importante que a gente lembre, tudo bem? Então, assim,
É lógico que a gente não vai resolver essa somatória, né? Se fosse para um curso de matemática ou de física, até que a gente pede, né? Até para o aluno ganhar experiência, né? Na prática, na manipulação disso aqui. Mas para vocês da química não faz sentido. O que eu quero falar para vocês, né? Eu fiz toda essa exposição aqui, que é importante que vocês entendam, é que a integral definida, ela é uma área, como a gente já tinha visto, e como é que a gente calcula essa área? A gente preenche essa área com vários retângulozinhos, certo? Com infinitos retângulos, de tal forma que ele vai preencher completamente essa área, né? Com infinitos retângulos, de tal forma que a base de cada retângulo vai tendendo para zero, né? Então, é assim que a gente calcula a área de uma coisa que não é uma figura geométrica bonita, né? Pode ser uma figura qualquer, pode ser uma forma qualquer, tudo bem? É assim que a gente calcula, né? Beleza, então já que a gente não vai resolver, né, esse limite, né, esse somatório, então como é que a gente faz para achar a integral definida, né? Eu acabei de botar um problema aqui, né, aquele da parábola, como é que a gente acha, certo? Então, para a gente resolver a integral definida, a gente vai usar o que a gente chama do teorema fundamental do cálculo, certo? Teorema fundamental do cálculo. Beleza? O que diz o teorema fundamental do cálculo? Ele diz o seguinte, e aí aqui é onde a integral definida fica parecida com a integral definida. Para você integrar, certo? De A a B, um f de x dx, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai achar a antiderivada, certo? E aí volta para a integral indefinida, né? Então, você vai achar a antiderivada, certo? Vou botar aqui, ó. Lembra? O que é a antiderivada? É você achar a função que, quando você deriva, dá esse f de x, certo? Ou seja, só deixar aqui mais claro, df de x é igual a f de x, certo? Então, depois que você acha a antiderivada, e aí a gente disse que você aplica os intervalos, certo? Então, vai ser o f de A, perdão, f de B, né? Intervalo superior, menos o f de A. Tudo bem? Isso aqui muitas vezes a gente escreve assim, ó. É o f de x, né? A antiderivada aplicada de A a B, certo? Ou seja, eu fiz toda essa história toda para a gente entender duas coisas. Que a integral definida, você está calculando uma área, certo? E basicamente, o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa que fazia antes. Você acha a antiderivada, depois só pega ela e aplica os intervalos. Faz o intervalo superior menos o intervalo inferior. Tudo bem? Então, sabendo disso, vamos resolver aquela questão que eu botei aqui, né? Aquela questão que eu botei, ela diz o quê? Diz o seguinte, que, vamos relembrar aqui ela, f de x, eu não lembro da equação, lembro que era isso aqui, x menos 2, x menos 3. Vamos calcular aqui de novo. É menos x ao quadrado, menos 2x com menos 3x, menos 5x com menos da frente, mais 5x, que vai ficar menos com menos dá mais. Então, mais 6 com esse menos 6. Então, na outra vez eu tinha até botado errado, né? Tinha botado mais 6, tá errado, menos 6, certo? E aí, como eu falei, esse cara aí, se você for ver ele, se for desenhar, né? Ele tem raiz exatamente no 2 e no 3, né? Fiz intencionalmente assim. E a integral de 2 a 3 é exatamente essa área, né? A integral de 2 a 3 é exatamente essa área, certo? Então, a integral de 2 a 3 de menos x ao quadrado mais 5x menos 6 dx
é exatamente essa área. Mas vamos calcular. Então, agora a gente já sabe. Agora a gente já sabe calcular, certo? Integral definida vocês já aprenderam. O que você tem que fazer? Você acha a antiderivada. Depois que você achou a antiderivada, aplica os intervalos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, o que é? Achar a antiderivada. Ou seja, eu vou fazer o seguinte. Eu vou achar aqui a antiderivada, né? Vamos achar aqui a antiderivada dela. Então, não vai resolver a integral definida, vou resolver a integral indefinida, sem os intervalos. De menos x ao quadrado, mais 5x, menos 6, dx. E essa aqui a gente sabe, a gente repreendeu, né? Vamos aplicar aqui todas as regrinhas. Integral da soma é a soma das integrais. Vai ficar menos a integral de x ao quadrado dx. Constante sai da integral, certo? Boa noite, Juana. Eu já tá mais ou menos no finalzinho da aula, mas não tem problema, não, bom que você pega alguma coisa ainda, certo? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Oh, boa tarde, né? Eu falei boa noite. É porque hoje eu dou aula o dia inteiro, tarde e noite, aí acaba que na minha cabeça já é de noite, né? Vamos lá. Mais 5 integral de x dx menos 6 integral de dx, certo? Já estou fazendo aqui um pouquinho mais rápido, porque a gente já resolveu várias questões desse tipo, né? Então, aqui vai ficar o menos x a terceira sobre 3, né? Usei aquela regrinha, soma mais um expoente e divide por esse expoente somando mais um, mais 5, aí x ao quadrado sobre 2, menos 6x, mais aquela constante k. Tudo bem? Beleza, esse aqui é o resultado da integral indefinida. Certo? Essa aqui. A integral definida, na integral definida, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a antiderivada e substituir os intervalos. Certo? Ou seja, eu vou pegar aqui a antiderivada e aqui a antiderivada. Menos x a terceira sobre 3, mais 5x ao quadrado sobre 2, menos 6x, e substituo os intervalos de 2 a 3. Tudo bem? Só um detalhezinho aqui, né? Fala assim, professor, cadê o K, né? Ele sumiu o K aqui, certo? Então, quando você vem para cá, né? Depois que você achou antiderivada, quando você vem para cá, você não precisa mais colocar o K, certo? Você pode até colocar, mas você vai ver que ele vai desaparecer. Então, vai ter dois Ks que um vai cancelar o outro. Então, a gente não precisa colocar, certo? Então, já evitei trabalho aqui tirando, né? Então, vamos substituir os intervalos, ó. Então, vai ficar, ó, essa função toda aplicada no 3, então vai ficar menos 3 ao cubo sobre 3, mais 5 que multiplica 3 ao quadrado sobre 2, menos 6 vezes 3, certo? Menos essa função toda aplicada no 2. Vai ficar menos 2 ao cubo sobre 3, mais 5 vezes 2 ao quadrado sobre 2, menos 6 vezes 2. Certo? Só que só uma coisa importante, né? Observe que eu coloquei tudo em parênteses, né? Ó, tem que colocar tudo em parênteses para não confundir, certo? É menos toda a função aplicada no intervalo de baixo. Então, eu pego toda a função aplicada no intervalo de baixo e boto menos na frente. Então, esse parênteses é necessário. Se você não botar, você vai errar, né? Capaz de vir só no primeiro termo e os outros não virem. Então, é importante lembrar disso, né? Vamos lá. Então, agora aqui é só cálculo, né? Então, vai ficar menos 3 ao quadrado, que é menos 9. Mais, aqui eu tenho 9 dividido por 2 vezes 5. 9 dividido por 2 é 4,5, né? Vezes 5. Vou precisar aqui de uma calculadora. Vou botar aqui 4,5 vezes 5. 22,5. Aqui dá 22,5. Menos 3 vezes 8, 18, certo? Menos, vou primeiro resolver tudo que está dentro do parênteses. Tá? Vou botar um pouco mais para baixo que está sem espaço. Menos 9, mais 22,5,
menos 18, menos... Aqui vamos também, de novo. Aqui, 2 ao cubo é 8, né? Dividido por 3 vai ficar uma dízima periódica. Então, vamos deixar a fração mesmo, certo? Então, vai ficar 8 dividido por 3. Bem? Vou fazer o seguinte, então aqui eu vou deixar a fração também, certo? Então, vai ficar 45 dividido por 2. 45. Porque senão vai ficar uma dízima periódica, né? 9 vezes 5, 45. Aí vai ficar mais... Aqui dá 10, né? Exatamente, dá 10. Menos 12. Tudo bem? Como estão sem espaço, né? Vou ter que apagar aqui. E vou lá para cima, certo? Então, seja... Mais isso aqui de asterisco. O asterisco é isso aqui, ó. Vamos fazer aqui. Esse menos 8 com menos 18 vai dar menos 27, mais 45 sobre 2. Aí aqui, ó, vai ficar mais 8 terços, né? Aqui eu tenho menos 2, com esse menos, mais 2. Então, seja, vai ficar menos 27 com 2 dá menos 25, né? Mais 45 dividido por 2, mais 8 dividido por 3. Aí agora vamos MMC, né? Então, entre 2 e 3, 6, certo? E aqui tem 1, né? Então, 6 dividido por 1, 6, vezes 25. Dá quanto, hein? Se fosse 4 era 100, então aqui é 150. Aqui vai ficar 6 dividido por 3. 10 dividido por 2 dá 3, vezes 45, dá 135. 135. Isso. Que vai dar 2 vezes 8, 16. E finalmente a gente vai achar aqui o nosso resultado da nossa integral, né? Não vou fazer de cabeça, né? Vou fazer aqui na calculadora. 150 menos 150 mais 135. Na verdade, não é nem difícil, era 15, né? Mais 16 dá 1. Olha aí, aquilo que parece dá 1. Ou seja, né? O resultado dessa minha integralzinha aqui, resultado dessa integral, né? Vou apagar todos esses cálculos aqui, certo? Qualquer coisa vocês olhem na gravação. É simplesmente 1 sobre 6. 1/6. Ou seja, essa área aqui que eu falei para vocês, né? Essa área da parábola, certo? Essa área aqui da parábola, é exatamente 1/6, né? Como é que a gente ia saber se é integrado? Não tinha como saber, né? Só com aquela ideia lá dos retângulos infinitos, né? Que foi o que a gente fez, certo? O que a gente fez foi como se a gente tivesse colocado infinitos retângulos aqui, certo? E dá exatamente 1/6. Tudo bem? Bom, vamos fazer o seguinte. Já está dando mais ou menos 1 hora de aula. Certo, Letícia? Então, eu vou fazer o seguinte. A aula de hoje de cálculo eu vou encerrar por aqui, certo? E a aula de Física 1 a gente começa às 4h30, certo? Não sei se você vai poder assistir, Letícia, a aula de Física 1. Ah, que bom. Então, às 4h30